Boa noite. Vamos dar início à 8ª sessão extraordinária. Peço ao segundo secretário, José Segundo Faria, que proceda a chamada dos vereadores. Vereador Antônio Fernando Gomes. Presente. Fábio Henrique Novaes Ferreira. Está chegando. Gilvan Antônio da Silva. Presente. João Lúcio de Matos. Presente. João Marcos Macedo Silveira. Ausência justificada. José Segundo Faria, presente. José Wellington da Silva. Presente. Shirley Ilane Gonçalves. Ausência justificada. Wender José de Oliveira. Está chegando. Fábio chegou. Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Ofício 05/2026 de autoria. Ofício 05/2026 de autoria da Controladora do município de Piuí, senhora Lucimar Alves Silva, solicitando agendamento de audiência pública para apresentação dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde concernentes ao relatório detalhado do quadrimestre anterior para o primeiro quadrimestre de 2026, conforme item 4 do artigo 4º da Lei 8.142/1990 e pela Lei Complementar 141/2012. Ofício 279/2026, de autoria do presidente José Wellington da Silva, comunicando à controladora do município, senhora Lucimar Alves Silva, que foi agendado para o dia 16 de junho de 2026, às 18 horas, a sessão extraordinária para realização de audiência pública, conforme solicitado. Edital de convocação para a 8ª sessão extraordinária. Por haver número legal, em nome do povo de Piuí e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária, neste dia 16 de junho de 2026. Convido para comporem a mesa a secretária municipal de saúde pública, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, e o diretor do departamento de atenção à saúde, senhor Adael Tavares Silva. Recebe mais aí, Lúcio. Vamos escutar. Lúcio. Pode sentar aí. Isso. Não. Um segundinho. Passaremos à ordem do dia. Essa audiência pública é destinada exclusivamente a dos indicadores, metas, resultados alcançados e recursos orçamentários executados na saúde, concernentes ao relatório detalhado do quadrimestre anterior, RDQA, para o primeiro quadrimestre de 2026, conforme item 4 do artigo 4º da Lei número 8.142, de 1990, e pela Lei Complementar 141/2012. Passo agora a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite a todos. Essa audiência pública é destinada exclusivamente a dos indicadores, metas, resultados alcançados, recursos orçamentários executados na saúde, concernentemente relatórios detalhados do quadrimestre anterior, RDQA, para o primeiro quadrimestre de 2026, conforme item 6º do artigo 4 da Lei 8.142/190 e pela Lei Complementar 141/2022. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos nessa sessão extraordinária, lembrando
que essa audiência pública é um processo de transparência que busca sempre dar oportunidade aos cidadãos de exporem suas sugestões no âmbito de controle da administração pública. Vou passar a palavra neste momento para a secretária municipal de saúde pública, senhora Rosângela Aparecida Terra e Guerra, e também para o diretor do Departamento de Atenção à Saúde, senhora Dael Tavares Silva. E dentre o momento das explanações, vou deixar aberta a palavra aos vereadores e demais presentes nas suas manifestações. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Dael. Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cumprimento o Zé Wellington em nome de todos os vereadores. Nós vamos dar início, então, à nossa prestação de contas, né, do primeiro quadrimestre do relatório detalhado do quadrimestre anterior, que é janeiro, fevereiro, março e abril de 2026. Boa noite ao presidente, aos demais vereadores, ao pessoal que nos assiste de casa e o pessoal aqui na plateia. Essa apresentação ela visa dar ampla divulgação à população das ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde nesse primeiro quadrimestre de 2026. É de praxe, né? De 4 em 4 meses a gente sempre está aqui dando essa divulgação em respeito à lei federal, né? Que estipula que os municípios têm que fazer audiência pública para ampla divulgação à população. Então, essa apresentação é referente ao primeiro quadrimestre de 2026, né? O relatório detalhado do quadrimestre anterior. A gente sempre começa com a estratégia de saúde da família, que a gente traz, né, o funcionamento da unidade de apoio à zona rural, que é a EAP. Nós temos uma estratégia de atenção primária, chamada Joaquim Goulart de Araújo, na comunidade de Penedos. Né, lá nós temos enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, psicólogo, dentista. E quando necessário, se precisar de outro profissional, a gente consegue deslocar para fazer atendimento na área. Atende uma população aí de 64 famílias, né? Aí a gente tem um total de atendimentos médicos, de enfermagem, visitas domiciliares e atendimentos odontológicos no período. Lembrando, pessoal, que essa APP, ela também entra na zona rural com o PSF rural. Então, ela é assistida, ela pode ser assistida lá e também pode ser assistida junto com o PSF rural. Nós temos também uma EAPP, que ainda está em funcionamento, que é uma estratégia de atenção primária prisional, né, que somos como se fosse uma unidade básica dentro do presídio de Piuí. Né, nós temos enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, psicólogo, dentista, médico psiquiatra. População atendida foi 898, 312 atendimentos médicos, 203 de enfermagem, 182 atendimentos psicológicos e 60 atendimentos odontológicos. Sim. Hoje nós estamos com 14 unidades básicas de saúde, né? Aí a gente tem um número de pessoas cadastradas por unidade básica de saúde, o número total de famílias. Com a inauguração do Mitermar Alves Terra e Arlindo Barbosa Neto, nós fizemos a redivisão diária de todas as unidades básicas de saúde. Então, hoje nós temos aí uma média, mais ou menos, entre as unidades básicas de saúde de população atendida, próximo àquilo que é estipulado como ideal pelo Ministério da Saúde. Aqui a gente tem o número de atendimentos de enfermagem. No total do quadrimestre foram 28.971, atendimentos médicos 22.008 atendimentos, visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde 82.591 atendimentos e atendimentos odontológicos 7.339. Aqui a gente tem a média de atendimento médico, né, pelas unidades durante os meses. Os gráficos representam janeiro, fevereiro, março e abril. A gente tem algumas unidades com mais atendimentos, outras com menos. Isso depende do perfil da população, né, da área descrita do PSF. Aqui atendimentos de enfermagem da atenção básica. Também isso depende muito, né, do perfil da área da população assistida. Cada unidade básica de saúde, ela tem um perfil, como a Dael disse. Nós temos população que é mais jovem, nós temos população igual o PSF José Martins, que é mais idoso, o Tó é mais idoso, o Sudário é mais idoso, que são as pessoas que já moravam em Piuí há muitos anos. Né? Nós temos o Donatino, o Totonho e o Tomé, que são populações
que é mais o pessoal do norte de Minas, tem muita criança, né? Então, cada um tem um perfil, cada um tem a sua estratégia de trabalhar, né? Seu jeito de trabalhar. Aqui os atendimentos odontológicos na atenção primária, né? De azul, nós temos primeira consulta, 2.651, atendimento de gestante, 405, raspagens foram feitas 2.047, atendimentos de emergências, 260, escovação supervisionada, 6.646, restaurações, 970, tratamentos concluídos, 2.685, um total de 15.664 procedimentos realizados nesse período. Confecção de próteses dentárias no primeiro quadrimestre, nós continuamos com as confecções de prótese dentária. Desde o início do primeiro mandato do Dr. Paulo, nós começamos a realizar essas próteses dentárias a partir de uma empresa e não por um profissional próprio, até porque a empresa consegue dar uma vazão maior, né, na quantidade de próteses, e passamos a realizar a prótese parcial, que também só era realizada total. Isso, que é o RUT, né? Foram realizadas aí um total de 96 próteses totais, 98 parcial, total de 194 próteses. O valor aí de cada prótese de R$ 336,50 foram R$ 65.281 investido nas confecções de próteses. Aqui as EMULTs, né? Hoje o município tem 2 EMULTs, a EMULT em Ofirmino ampliada, que atende 8 unidades básicas de saúde, e a EMULT Totonho Tomé, que é a complementar, que atende o restante das unidades básicas de saúde. Pode falar. Os atendimentos das EMULTs entram aí, atendimentos psicológicos, de fisioterapia, nutricionista, os grupos operativos, gestantes, diabéticos, hipertensos, né, as atividades físicas. As atividades integradas, né, As PICs. As PICs, que são As práticas. yoga, né? Yoga, agora tem o Yoga, aurículo. Tai Chi Chuan, eu esqueci. Tai Chi Chuan. Aí a gente tem o número de atendimentos, né, durante os meses. Vigilância epidemiológica, né, vigilância em saúde. Aqui as principais doenças de notificação compulsória. Aqui a vigilância ela trabalha com um hall de 69 doenças de notificações compulsórias de acompanhamento obrigatório pela vigilância epidemiológica, sejam elas confirmadas ou suspeitas. Aqui a gente pegou as principais, né, notificações que nós tivemos nesse período. Acidente com animais peçonhentos, nós tivemos 40, pode ser picada de escorpião, aranha, cobra. Violência interpessoal, né, pode ser entre pessoas ou autoprovocada, 93. Intoxicação exógena, 47, e atendimento antirrábico, 40. Foram um total de 199 notificações. Dentre essas outras, a gente tem sífilis em gestante, sífilis adquirida, HIV, tuberculose, hanseníase, são todas doenças de notificações. Mas como o município tem trabalhado a questão da prevenção de hanseníase, né, tuberculose, a gente tem hoje uma notificação muito pequena desses casos. Saúde do trabalhador, a gente monitora também os acidentes de trabalho, sejam eles graves ou não, né? E acidentes de trabalho com material biológico. Nós tivemos desses 4 meses 107 acidentes de trabalho e 12 acidentes de trabalho com material biológico, na sua maioria, 100% dos casos, profissionais de saúde, durante o exercício da profissão. Vigilância ambiental em endemias, né? Visitas domiciliares realizadas pelos agentes de combate a endemias. Foram 36.029 visitas realizadas. A vigilância de endemias e zoonose, ela faz a coleta de escorpião para enviar para a FUNED. Então, quem consegue capturar o animal vivo ou se identificar esse animal na residência pode chamar a vigilância, que a vigilância faz a captura desse animal e ela envia todo mês para a Fundação Ezequiel Dias para retirada do veneno e produção do soro antiescorpiônico. E 3.815 aplicações de UBV, que é o UBV costal, 3.815. Casos de dengue nesse primeiro quadrimestre.
nós tivemos um total de 111 casos notificados. Desses 111, 9 foram descartados, 5 foram confirmados e 97 a gente classifica como caso provável. O que seria isso? Foram casos suspeitos que foram notificados, mas que o paciente não realizou, né, não buscou a realização do exame para confirmação. Então, a gente considera ele como provável porque é um caso que apresenta uma clínica suspeita durante aquele período de maior sazonalidade da doença. Vigilância da situação em saúde. Nós tivemos 138 nascidos vivos, não só de Piuí, tá, gente? Da micro, né? 88% das gestantes com mais de 7 consultas. O Ministério da Saúde ele preconiza que um pré-natal adequado é aquela gestante que realiza de 7 ou mais consultas durante a gestação. Então, nós tivemos 98% das gestantes no período com 7 ou mais consultas. Óbitos, 87 óbitos de Piuí e 25 óbitos de outros municípios. Não, tá na média. 4 meses, né? Tá na média, para 4 meses. Média normal. E ali é óbito, assim, geral, tá? Tem Piuí ali separado, 87, e 25 de outros. Tá dentro do que a gente observa. Vigilância sanitária, o total de cadastro de estabelecimentos, novos estabelecimentos abertos, né? 35, aqueles que são passíveis da vigilância sanitária, né? Porque nós temos outros estabelecimentos que não têm expensão sanitária. Total de expensão sanitária 218, licenciamentos 130 e exclusão de estabelecimentos 18. Situação vacinal. Vacinas para menores de 1 ano. Nós tivemos 128 doses de pentavalente administradas, 116 de pneumo 10, 128 de meningo C, 134 da VIP, 119 da rotavírus, 129 da febre amarela. Na coluna, a última, a gente tem a porcentagem alcançada. 95% acima. De 95%, muito baixo. Vacina é um calo não só de Piuí, da maioria dos municípios brasileiros. A gente tenta fazer todas as estratégias que você pensar, entendeu? De casa a casa, de ir na escola. Na feira. Né? Na feira, entendeu? Por exemplo, a Dael vai mostrar agora mesmo. Vacina fica aberta de 7 a 7, né? Entendeu? À noite, né? Final de semana a gente está abrindo, vai na feira, vai em todas as programações que tem. Assim, às vezes alguma coisa do Tiago que tem, né? Vai na escola. Casa da Cultura, a gente vai. Você pode notar, nós estamos lá. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que o Brasil está conquistando isso aos poucos. Já melhorou um pouco, né, Dael? Melhorou. Falo assim, a gente passou por uma fase muito difícil, né? Eu falo nível de Brasil, tá, gente? Não é a nível de Piuí, não. E aí, agora que parece que o pessoal está começando a voltar, a querer... E essa porcentagem ela é acumulativa, gente. Ao final do ano, a gente consegue chegar numa quantidade maior dessa porcentagem. Aqui no quadrimestre. Aquilo ali é no quadrimestre, então, né? Vamos imaginar que depois, até no final, se for nessa média, aí nós vamos fazer uns 90, Isso. 88, o que a gente não fazia há um ano atrás, entendeu? A gente não conseguiu nem isso. Mas é considerado homogeneidade vacinal adequada acima de 95%. Então, esse índice melhorou. E tem alguma coisa a ver com relação à vacina do Covid? No período da Covid, houve uma desacreditação muito grande, né? Muita fake news, né? Pessoal desacreditando, falando mal das vacinas, né? A gente tem alguns movimentos ainda anti-vacinação, né, que não consideram a vacina um instrumento adequado de estimulação do sistema imunológico. Então, isso tudo impacta, né? Exacerbou muito na Covid, né, que piorou muito na Covid, principalmente pela tentativa de desacreditar a vacina. Nós temos uma estratégia, assim, não é só Piuí, não. Nós temos uma estratégia a nível de Minas Gerais, na nossa regional, de estar vinculando a matrícula das crianças, né, com a vacinação, mesmo porque a gente tem o PSE
né, que é o Programa de Saúde na Escola, que visa isso, imunização. Assim, melhorou um pouco, sim, mas já conversamos com o promotor, né, de estar, né, notificando essas crianças, né, quando não vacinadas, porque é um direito delas, né, vacinar. Mas mesmo assim, tem coisa que tem pai que não vacina nenhuma vacina. Né? Então, assim, é difícil. Enquanto isso, as doenças estão voltando, né? Né, a gente vê um número altíssimo de tuberculose, né? Tuberculose tem casos muito altos agora. Sarampo, vira e mexe, Sarampo aparece já tem, um né, de antes, vez em não, quando. nós não aqui, né, tínhamos. mas a gente já tinha, já ficamos assim sem, né? Foi considerada sem erradicada. Tem muitas erradicado. doenças que foram consideradas erradicadas por um período e que voltaram muito em função da falta de vacinação. Aqui a gente tem vacinas de 1 ano a menores de 2, triviral 135 doses, reforço da meningococele 134, reforço da pneumodés 105 doses, reforço da VOP 102, primeiro reforço da DTP 110. Aí a gente tem as porcentagens, né, na última coluna. Situação vacinal, Programa Nacional de Vacinação Influenza. Sobre as Olha vacinas ali da que gripe. horror. Olha para você ver. Nós teríamos que vacinar 302 gestantes. Nós vacinamos 81. Nós teríamos que vacinar 2.318 crianças. Nós vacinamos 369. Teríamos que vacinar as comorbidades. Eu acho que sempre atinge, né? Porque são hipertensos, diabetes. Isso aí é tranquilo. Idosos, 7.470, nós vacinamos 3.069. E profissional de saúde é mais vergonhoso ainda, olha que horror. Então, assim... Esses são os grupos prioritários, né, da vacinação. Que são os grupos que a gente tem que cumprimenta. Depois acontece, por exemplo, de abrir para toda a população, o que já aconteceu, né? E essas pessoas que não estão nesses grupos prioritários são as que vacinam. Né, que são adultos, né, que são... os que mais querem, quem está fora do grupo. E assim, a gente foi na feira, foi casa a casa, foi PSF por PSF. Zona rural, vai de casa a casa. Mas mesmo assim... É igual agora a campanha de multivacinação, que nós estamos agora, né, nesse período, realizando essas multivacinação. Cartão atrasado, então. O que a gente faz? A gente pede de cada PSF as crianças que não, né, que tem as crianças, a gente confere os cartões de vacinas da sala de vacina com essas crianças, com cartões dela, e aí a gente vai de casa a casa com um agente, uma vacinadora, né, da sala de vacina, junto com um agente nas casas, em período que encontram os pais, né, que é geralmente das 5 às 7, das 5 às 9 da noite, e mesmo assim, hoje eu não quero, hoje eu não posso, amanhã eu tenho que trabalhar, meu menino vai ter febre, então uma desculpa. Muito difícil. Situação vacinal da dengue, né? No público de 10 a 14 anos. Né? Aí nós tivemos em janeiro, em fevereiro 30, janeiro não teve, né? Porque começou em fevereiro, em março 240 e abril 55. E profissionais de saúde, começou a vacinação em março, foi 108 vacinados, e um em abril, um total de 109. Nós tivemos a questão da suspensão, né? A suspensão, gente, nós tivemos aqui em Piuí, a Butantan foi as vacinas que vieram para profissionais de saúde. Então, nenhuma criança usou essa vacina. Né? A Quidenga, né? Que é a Butantan. Só a Butantan que foi suspensa, né? A gente tinha umas doses ainda de vacina, mas a gente, né, foi suspensa, a gente deixou, que são as que vieram para profissionais de saúde. A gente mantém ainda a outra vacina, que é a Quidenga, né? E que estão vacinando as crianças. E nós não tivemos. Nós não tivemos caso, não. Graças a Deus, nenhuma intercorrência após vacinação que seja de notificação. De notificação. Né? Às vezes teve alguma reação, mas não chegou a ser notificado. Porque quando acontece algum evento adverso, né, uma coisa diferente, aí a gente é obrigada a estar notificando isso aí. Mas nós não fomos procurados, né, Rosilene, com evento adverso. Promoção da saúde, doação de sangue, né? Que o serviço de doação de sangue que a Vigilância em Saúde faz, que é a captação de doadores.
Nós tivemos 44 doações em janeiro, 58 em fevereiro, 47 em março e 21 em abril. A gente tem uma profissional que fica, né, por conta. A gente tem um livrinho de cadastros, né? Então ela faz a rotatividade, porque quem doa tem que ficar 6 meses sem doar. Então ela faz essa rotatividade, vai ligando, chamando o pessoal para levar os doadores até o Hemominas de Passos. Também tem as pessoas, né, que usaram as bolsas de sangue, que às vezes solicitam ajuda a gente, familiares, né, que vêm, e aí também estão ali, né, nesse número de doações. Serviços de média complexidade, vamos falar das cirurgias eletivas, né? Referente às emendas impositivas que vocês, vereadores, destinaram à Secretaria de Saúde para a realização de cirurgias nesse ano de 2026. Nós fizemos a divisão dos valores, a divisão ficou dessa forma: Santa Casa de Misericórdia de Piuí, 200 mil para cirurgias eletivas, Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, 300 mil. Essas cirurgias de Paraíso a gente deixa para urologia, né? Uma vez que nós temos uma demanda grande, né? E não faz aqui em Piuí. Seu microfone, né? eu acho que parou. Não faz aqui em Piuí, então a gente deixa para a parte urológica lá, tá? Esses 300 mil. Passos, né? Santa Casa de Misericórdia de Passos, é um convênio único para cirurgias e exames, 250 mil. E também são cirurgias mais de alta complexidade, que às vezes, né, não tem aqui em Piuí também, né? Santa Casa de Alpinópolis, 300 mil. Estamos dedicando a Santa Casa de Alpinópolis, vocês vão achar assim estranho, né? Mas nós temos lá um ortopedista que está fazendo para nós joelho e quadril, que são as nossas demandas reprimidíssimas, né? Acho que de toda a população do Brasil, porque não tem ortopedista, mas eles não querem fazer, né? Então, a gente está fazendo lá com o doutor Adriano, que é um médico que é de Alpinópolis, mas ele mora em Passos, né? Ele trabalha na Santa Casa de Passos. Cirurgias, agora exames, né? A Santa Casa de Misericórdia de Piuí, nós destinamos 380.900 para realização de colonoscopia, endoscopia e 380.900 para ultrassom, tomografia e ressonância magnética. Por que, gente? Ultrassom, tomografia e ressonância? Porque são as nossas demandas maiores que a gente tem, né, em relação a exames de imagem. Total aí de R$1.811.800. Aqui repetiu, perdão. Aqui cirurgias realizadas em Piuí, né, um total de 71 cirurgias realizadas aqui na Santa Casa de Piuí com recurso. Com a emenda, viu, gente, a emenda de vocês. Aí tem nesses 4 meses, né? Biópsia, bloqueio lombar, colectomia parcial, e tem o hall de cirurgias. Cirurgias, gastrostomia, né? Hérnia, exames complementares em Passos, né? Foram 80 realizados em Passos. Cirurgias realizadas em São Sebastião do Paraíso, 16, e Santa Casa de Alpinópolis, 9. Aí a gente tem um total nesse primeiro quadrimestre. Lembrando que a gente começou a execução já quase no final de fevereiro, né? Porque janeiro... Que tem o convênio, né, gente? Então foi demorado até, né, passar na Câmara, né? E teve uma exigência do TCU, né? Tribunal de Contas, que tinha que estar programando. Inclusive bem assim, criterioso, né? Chato. Por exemplo, eu tenho que começar com o recurso, por exemplo, seu, Fernando. E aí, enquanto eu não termino com o seu recurso, eu não passo para o do Fabinho, entendeu? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou repassar o dinheiro para a Santa Casa. Pagando, deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Santa Casa de Piuí. Foram 71 cirurgias. O valor, não tem o valor só de lá, né? Vamos imaginar que deu 100 mil. Então, eu tenho que pegar o recurso que foi destinado para a Santa Casa de Piuí. Aí, vamos imaginar que eu peguei tudo, acabou, eu passo para do Fabinho e vou passando. E aí, tem que tirar uma nota separada de cada um, é bem criterioso. Né? A prestação de conta, a gente faz ela mensal, né? Todo mês a gente já reúne tudo para a gente ter.
E a hora que acaba com um, a gente vai passando para outro, entendeu? Outro vereador. Até a gente executar toda e em todos os municípios que tem Santa Casa. Você reparou ali que a gente só pode usar o recurso da emenda de vocês em santas casas, né? Então, 176 cirurgias, né? Risco cirúrgico que nós gastamos nesse período, 52.973. Aqui a gente tem o total utilizado, Risco né? cirúrgico aí, gente, são exames laboratoriais, raio-x, eletro, cardiologista e anestesista, tá? Ele fica uma média mais ou menos de R$ 1.000 cada um, mais ou menos. Com a Santa Casa nós temos um saldo de 64.994. Que não tem mais, né? Porque nós estamos já em junho, já acabou. O Gastando IGEA, mais. que é os exames, 324.410, que também não é esse valor, né? Porque isso aqui era foi até o mês de janeiro, fevereiro, até o mês de abril, né? O convênio também, que é o Dante, 245.382. Tá, para cirurgias de passos, 219.602 de saldo. Santa Casa de Opinópolis, 191.424 de saldo. Perdão, gente, eu fiz a alteração, mas eu acho que não salvou. Até o mês de abril, tinha usado R$ 5.666 em São Sebastião do Paraíso. Tá? Lembrando, pessoal, que isso aí a gente fechou dia 30 de abril, tá? Cirurgia Valora Minas, que é o programa... Valora Minas é um programa do governo estadual. Isso. Total de cirurgias realizadas em Piuí, 18. E cirurgias realizadas em Passos, 3. Total de 21 cirurgias. Nós gastamos R$ 11.124,33 com risco cirúrgico. PEMAI, que agora não chama PEMAI mais, chama PAT, né, ou PATê. O Ministério da Saúde é um programa do Ministério da Saúde para cirurgias O mesmo eletivas. estilo das cirurgias do Valora, em Minas é o PAT, né? Que é mais ou menos o mesmo estilo, só com recursos do governo federal. Foram realizadas 12 cirurgias em Passos, total de R$ 6.356,76 de risco cirúrgico. Cirurgias realizadas pelo consórcio, um total de 36 cirurgias em Piuí e 17 em outros municípios, né? Passos, São Sebastião. Foi um total aí de 36 em Piuí, 17 em Passos. Alguém soma para mim, que eu esqueci de pôr somatória, tá? E o total gasto, 161.855,05. Cirurgias eletivas realizadas com recurso de emenda parlamentar do deputado Emidim Madeira. Foram realizadas em Piuí um total de 126 cirurgias. E 6 em Poço Fundo, total de 132, valor do risco cirúrgico 69.924,36. O recurso do Emidim Madeira, ele não é destinado somente para o município de Piuí, ele tem que atender os municípios da região, não somente da micro. Então aqui eu trouxe, é feita uma divisão, né, como Piuí é polo, 60% desse recurso ele é dos munícipes de Piuí e os outros 40% para os municípios da região. Né? Então, isso aí, ele entra também, gente, tanto de vocês, quanto do Emidinho, quanto todas as emendas, ele entra também, quando vai computar, ele entra no Valora, ele pode reunir o Valora. Então, é onde a Santa Casa cumpriu meta por causa disso. Juntou todas as cirurgias, exceto a do consórcio, que a gente paga. Entendeu? Aí todas as cirurgias ela entra e foi assim foi muito bom, né? Eu acho que ajuda a Santa Casa a cumprir as ajuda metas. a Santa Casa a cumprir meta e receber bônus, né? Porque se não cumprir meta não recebe esse bônus, porque cada um aqui tem uma tabela, né? A tabela que eu uso para vocês na emenda de vocês é a tabela do consórcio. A tabela que a gente usa para a Santa Casa, tabela do consórcio. A tabela que a gente usa para do Emidim é uma portaria 3245, que é uma tabela que tem procedimento que não tem nada, tabela SUS pura. Então, ninguém quer fazer, né? Nenhum médico. E a gente foi muito bacana que a gente fez uma reunião, né? Eu tenho que agradecer, vou fazer um elogio, né? Tenho que agradecer muito a equipe nova que está, né? Que é o doutor Luiz Flávio, que hoje ele saiu, e está o doutor Carlos, mas que
está na mesma, né, conduta, linha dele, o Gustavo, né, a Charlene e uma pessoa da nova diretoria agora, né, a Clerinha, o João, né, o Divino, o Adalto, né, todas as pessoas que fazem parte da diretoria, porque abraçaram a causa, né. Antes eu ficava muito triste de pensar que nós temos um hospital maravilhoso, né, e que não estava fazendo nada de cirurgia em relação ao PAT, ao Valora, a emenda, né? Emenda de vocês recebia, né? No caso, a tabela do consórcio. Mas quando é uma tabela SUS ou uma tabela que às vezes é melhorada, por exemplo, essa portaria 3245, ela tem procedimentos que ela pode dobrar até 300%. Tem procedimentos que não pode dobrar nada, é 000, a nível de tabela SUS, né? Então, tem médico que não quer de jeito nenhum, né, fazer. Mas, assim, a gente fez uma reunião, foi muito bacana, sabe? Foi assim, eu falei para eles, sabe? Falei, gente, vocês têm que entender que vocês estão aqui, vocês têm que colaborar com a gente. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão ganhar, né? Porque, assim, pode ser uma tabela, às vezes, não boa, mas uma tabela que é quantidade, né? Quanto mais eles fizerem, melhor é para eles e melhor para nós, lógico, né? Porque aí a população ganha também, né? Porque, gente, a gente nunca fez tanta cirurgia na vida, nunca. E tem dinheiro mesmo, entendeu? Para fazer cirurgia. Muito, 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 muito. Né? Além de vocês, nós temos o MDIM, né? Que agora passou mais um recurso de 2.190.000, que já caiu, e deixou 1 milhão desses 2.190.000, ele deixou para exames, então isso vai ser muito bom para nós, porque às vezes dificulta, né? Porque o que tem para a gente chegar na cirurgia, nós temos que fazer exames, concorda? Então, acaba que às vezes a gente tem um gasto, né, que a gente não estava tão preparada, porque você tem que gastar um risco cirúrgico R$1.000, né? Então, quanto você faz sem cirurgia, você vai gastar, né, recurso para fazer a cirurgia. Então, isso aí foi bom, né, Daí? Foi, né, de exames no primeiro, vocês sabem disso, foi 1.040.000, né, para cirurgias, depois foi 1 milhão para cirurgias de novo, depois foi 100.000 para exames. Então, 100.000 para exames não é nada, né? E dentro desses exames foram o quê? Ressonância, ultrassom, tomografia, colonoscopia e... Não, coluna não entrou, não. Só os 3. Então, assim, é pouco, muito pouco. Aí veio esse 2.190.000, que a gente distribuiu, né, 1 milhão para exames, e nesses exames aí entra, né? É todo geral. Laboratoriais, de imagem, né? Ajuda muito, porque é laboratorial, né? E é o que mais gasta. E também tem também mais 1.190.000 que ficou para cirurgias. Geral e oftalmológica. E geral. Então, assim, nós temos muito recurso. É interessante, Rosângela, porque sempre foi uma preocupação dessa casa justamente isso, porque vinham as emendas para a cirurgia, mas não dava o suporte para os exames, o risco cirúrgico. Então, assim, é interessante até esse retorno, esse feedback aí de que realmente está acontecendo isso com as emendas, né? Porque nós sempre falamos aqui nessa casa da necessidade de pedir não só para as cirurgias, mas para o risco cirúrgico, porque senão onerava os cofres do município, impossibilitando outros tipos de exames. Quando a gente vai cadastrar, quando eu cadastro para nós, né? Quando ele vai cadastrar, já vem aquilo ali. Não tem jeito de fugir daquilo. As emendas, elas vêm muito amarradas, né? Quando demais. o Ministério abre a possibilidade aos deputados destinar emenda aos municípios, hoje com aquela questão de rastreabilidade e divulgação que o ministro Flávio Dino impôs, essas emendas elas já vêm vinculadas a alguns programas de cirurgia do Ministério da Saúde. Então, eu tenho que cadastrar a proposta num sistema chamado Investe SUS, e lá eu não consigo cadastrar ela
da forma, da necessidade que nós gostaríamos de usar. Por E exemplo, que seria bom OCI. para Santa Casa. OCI, né? É horrível, né? É horrível. Entendeu? E a gente tem, às vezes a gente tem que cadastrar Então a dentro da gente tem OCI, que cadastrar daquela forma que o Ministério impõe para a gente, né? E trabalhar na justificativa. Né? Trabalhar com uma justificativa que abranja toda aquela necessidade para a gente conseguir trabalhar. Porque senão a gente fica muito amarrado. Mas tem dado certo, graças a Deus. Né? Outra coisa também que, assim, que às vezes acaba implicando alguma coisa, por exemplo, tem médico, nós conseguimos, né, aqui em Piuí, o doutor Gustavo Sansoni, ele está fazendo para nós nossos joelhos, né, e nós estamos fazendo em Palpinópolis. Então, tem pessoas, por exemplo, nós temos paciente acima de 60, mas nós temos pacientes também abaixo de 60. Então, tem certas pessoas, no caso aí, que eles falam, não posso fazer com prótese normal, eu tenho que fazer com prótese que vai durar mais tempo, né? Então, essas próteses, quando troca, a gente tem que pagar ela com recurso próprio, eu não posso pagar, porque dentro da tabela do SUS, ela já está lá. Você Com concorda? aquele valor. E daquele valor. Então, por exemplo, se eu pago a prótese, uma prótese, não digo melhor, não existe isso. Existe de um tempo maior. Por exemplo, eu tenho uma pessoa de 27 anos que fez agora uma prótese de quadril. Quer dizer, 27 anos, essa pessoa vai viver muitos anos ainda. Então, eles querem colocar, às vezes, a prótese, né, cimentada, né? E essa prótese é uma prótese mais cara. Então, para a gente tirar, nós temos que deixar do jeito que está, e a prótese a gente tem que pagar ela com recurso próprio. No caso, ela entra aí no consórcio. Né? Aqui, gente, então, é as cirurgias realizadas para os outros municípios, né? Aí a gente tem os municípios, o total de cirurgias foram 124, 316.138,97 reais pagas com recurso do M de Madeira. Aqui os 100 mil que ele destinou para exames, né, foram realizadas 196 ressonâncias magnéticas, 72 ultrassom, 42 tomografias, total de 310. Até agora foram gastos R$73.012,50. Alta complexidade, essas altas complexidades são PPI, é aquilo que vai de oncologia, que vai para a Paz, São Sebastião do Paraíso, cateterismo, cirurgia cardíaca. SUS mesmo, né? Foram 17.481 em risco cirúrgico. Total aí de 551 cirurgias e o valor aplicado R$ 769.632,90. Isso só em, eu não vou falar 4 meses, porque foram praticamente 2 meses e meio. A gente começou a usar mesmo, foi em março. Porque, né, por causa das burocracias, né, que tinha que seguir, né? Ali, pessoal, é a atenção ambulatorial especializada, né, que a gente já está trabalhando tem uns 2 anos, e a gente tem que trabalhar ali não só Piuí, como a micro de Piuí, né? Quais que são as linhas? Nós trabalhamos com hipertensão e diabetes, né? Que o cardiologista trabalha. Isso aí, gente, é uma equipe multiprofissional. Cardiologista, o angiologista, que é o vascular, a mesma coisa, o endócrino. Então, os 3 atendem junto, no mesmo horário e no mesmo local. O cardiologista atende, se é necessário, ele já passa para o vascular. Eu amo esse programa, eu acho que é um programa que dá certo demais. O único empecilho que a gente tem aí é o endócrino, porque a gente tem uma endócrino que Piuí, mas ela não quer trabalhar nesse programa, porque o programa ele trabalha às quartas-feiras à noite, né? E ela não tem disponibilidade para trabalhar nesse horário. Nós conseguimos uma endócrino que veio, ela é uma pessoa daqui de Piuí, né, e viveu a vida inteira fora de Piuí e resolveu mudar para cá. Então, assim, ela começou a atender, teve um acidente com ela, e ela vai voltar agora em julho, se Deus quiser, e a gente vai continuar o programa legal. Tem os exames que tem que estar solicitando dentro desse programa, que é o eletrocardiograma, o eco, o Holter, mapa, teste de esforço, que é o teste ergométrico,
né? A gente fez um total aí de 312 atendimentos, Capitólio 62, e os outros municípios, gente, por que que eles não aderem? Porque ali, por exemplo, vem um recurso para nós de, vamos imaginar, uma consulta a R$50, que é. Então, a gente tem que complementar com recurso, porque o médico não aceita a consulta esse valor. Então, para a gente complementar, o município ele complementa o recurso que veio de R$50, nós, Piauí, né, que veio o recurso para nós, para o nosso fundo de saúde, a gente repassa para o profissional. Então, o município tem que complementar. Por exemplo, R$50 uma consulta de cardiologia, Capitólio complementou R$50 para dar o 100, a mesma coisa Piauí. Então, quer dizer, é um programa bacana demais, mas os outros municípios acham que não vale a pena. Eu acho eles bons, porque ali, ó, se você tem 50, você tem um recurso, né? Você concorda? Então, quem acreditou ali, São Roque, em outro mandato, ele mandava muito para nós. Agora não. E eu tenho que justificar, porque eu tenho que cumprir meta, sabe, do programa. Então, eu tenho que justificar por que os outros municípios não trazem paciente para nós. O que a gente faz? A gente manda e-mail, né? Esse e-mail, eu tenho que ter ele para me justificar que eu procurei o município, né? Que a gente fez reunião, tem que mostrar reunião de matriciamento, que a gente faz ela às vezes de 2 em 2 meses, às vezes de mês em mês, depende da demanda. E aí, com isso, eu consigo, né, justificar por que os municípios não estão mandando. Ali eu tenho também, dentro do programa, eu tenho a pediatria, né? Todos os municípios ali, gente, tem pediatra. Então, eles justificam que não querem, porque não tem necessidade de vir para cá. Então, só a gente que usa. Ali nós temos também colo de útero, né? Que é o câncer de colo de útero, a prevenção de câncer de colo de útero, que é o ginecologia. Nós credenciamos agora, né? Foi bacana, porque a gente conseguiu também, num outro programa também, está credenciando o ginecologista. Hoje nós estamos com 3 ginecologistas, né? Estávamos com 2, agora nós estamos com 3. Então, ali quem usa mesmo é nós e Capitólio. Temos também o mastologista atendendo, que é a prevenção de câncer de colo de mama, né? E aí também é só nós e Capitólio. Ali é o CAS. Você quer continuar? Posso. Gente, CAS é Centro de Atenção à Saúde, né, que é ali na Secretaria de Saúde mesmo, a gente chama carinhosamente de CAS. Aqui, gente, são os procedimentos SUS, aquilo que a gente tem pactuado em PPI, né, pactuação interfederativa entre a nossa região de saúde, né, aquilo ali não gera gasto para o município, né, isso aí é executado com recurso que vem da União e do Estado. A gente tem aí um total de, no máximo, 120 biópsias mês, passou desse total, a gente tem que pagar com recurso próprio, e sempre passa. E ali, gente, é o seguinte, quando você tem aquele atendimento ali, quem regula, nós temos que atender toda a micro. Então, eu vou te dar um exemplo. Cintilografia, nós temos vamos imaginar, 5 por mês. Então, eu tenho que pegar para Piauí e para toda a micro. Então, os municípios trazem para nós a cintilografia, a gente faz a regulação, que às vezes sai 2, 3, né? Às vezes tem procedimento ali que é 1, aí a gente manda para Passos, aí cai na Secretaria de Saúde de Passos, eles vão regular de acordo com a disponibilidade de lá. Então, quer dizer, Passos faz a regulação de tudo que tem de PPI na Santa Casa, né, de Passos. Então, por exemplo, não só Piauí, nem a micro, mas toda a macro Passos, que são 27 municípios. Então, aí é muito lento, né? Se a gente fosse contar com SUS mesmo ali, a gente não faria nada. Olha lá para vocês verem como que, né, ó. Órteses e próteses foram só 4, cintilografia 4, cateterismo 8, ressonância magnética 2, tomografia 34, total de 172. Aqui consultas ortopédicas, cirurgião geral, gastro e oncologia em tratamento, 1.211 consultas. Aquilo ali a gente usa, pessoal, essa PPI ali,
para agendamentos especializados lá que a gente vai, por exemplo, eu preciso de uma consulta de cirurgião lá, porque às vezes eu vou fazer uma cirurgia lá, né, via PPI. Aí a gente faz esse uso essas consultas. Então, isso aqui seria o SUS que nós temos, né? Que nós teríamos para executar. Consórcio Intermunicipal de Saúde, perdão Não é pelo SINSC erro ali, mais, não né? é SINSC mais, mudou o nome, tá? É Copismip. Aqui, os valores gastos em janeiro, fevereiro, março e abril. Janeiro, valor um pouco maior, porque junto uma parte de dezembro com a de janeiro, por conta da virada do ano, né? O ano Não pode orçamentário. passar com o resto a pagar, né? O total aí de 2.471.825,38. Foram realizados 34.282 exames laboratoriais, quase um exame por habitante. Exames de imagem 3.596, consultas especializadas 5.233, um total aí de 43.111 procedimentos. E aqui um comparativo do que é realizado com recurso próprio pelo município, que são os 43.111 procedimentos, e o que é financiado com recurso via SUS. PPI SUS, né, 1.111 procedimentos. Aqui a gente tem os atendimentos de farmácia municipal, né? Os atendimentos a gente tem pacientes com medicamentos básicos, né? Foram um total aí de 3.305 em janeiro, 3.058 em fevereiro, 3.882 em março, 3.632 em abril. Pacientes com atendimentos de medicamentos jurídicos, 379, 385, 409, 412. Pacientes com atendimentos com entregas de medicamentos de oncologia e oftalmologia, 37 em janeiro, 51 em fevereiro, 40 em março, 32 em abril. E montagens de processo, né? Nós tivemos aí 763 em janeiro, 746 em fevereiro, 827 em março, 775 em abril. Total aí de 18.721 atendimentos. Esses processos aí, gente, é a nível de estado, né? Não é Então tem processo judicial, medicamento, não. não é processo tá? judicial, não. Quando você pede processo, você tem que estar, por exemplo, medicamento de alto custo, né? Por exemplo, de transplante, medicamento de, às vezes, artrite, reumatoide, são medicamentos de alto custo. São feitos esses processos vão para Belo Horizonte, geralmente uma média de 3 meses, mais ou menos, para vir um retorno, né? Se é aceito, se deferido, aí começa a vir um medicamento. Aqui o Serviço Social SUS, né, na Secretaria de Saúde, que a gente brinca que é um plus no serviço, né? O total de atendimento de pacientes em janeiro foram 493 pacientes assistidos, em Dietas, fevereiro né? Suplementos. 505 pacientes, em março 498, em abril 507. Embaixo a gente tem aí o total de benefícios, né, distribuídos, né, aos usuários assistidos, total de latas de dieta, né, isso geralmente para recém-nascidos, prematuros e alérgicos, né, suplementos para pacientes oncológicos, fraldas para idosos, fórmulas infantil e aparelho auditivo. O aparelho auditivo, gente, ele é SUS, né? A nossa referência é em Alfenas. E ele abrange, por exemplo, Alfenas, ele faz para 154 municípios, que é toda a região sul, né? Sul, sudoeste, centro-sul. Aqui o CAPS, né? O CAPS, nós temos aí primeiro atendimento no município, CAPS AD, o número total de atendimentos em janeiro, fevereiro e março, e o CAPS 2 do lado direito, e embaixo os atendimentos do CAPS para outros municípios, né? O CAPS ele tem que atender os municípios da micro, né? A gente tem aí embaixo de azul o CAPS AD e vermelho o CAPS 2, é o município que mais utiliza o CAPS Capitólio, né? Doresópolis utilizou, né, nesse período. Guapé, eu acho que pela distância, né, não utiliza. São Roque. É porque lá tem, né? Lá tem também, né? Vargem Bonita. Pimenta também tem CAPS, mas teve uma utilização no CAPS 2. Saúde bucal, esses atendimentos especializados no CEL,
né? Endodontia, nós tivemos 1.423 procedimentos de endodontias realizados. Periodontia, 1.373 procedimentos. Odontopediatria, não saiu ali, gente, peço desculpas, eu não tenho o número aqui. Cirurgias, 1.074 e PNE, 1.950 procedimentos, total de 23.663 atendimentos. Centro de atendimento à mulher e à criança, né? Consultas de gestantes menores de 20 anos, foram 34 consultas nesse período. Essas consultas aí, gente, geralmente é alto risco, tá? São alto risco, a gente, né, trabalha com a gestante e ela vai para Passos num programa que tem lá, que é o PROMAI. Teste do pezinho foram 124, ginecologia 202 consultas, pediatria 190 e pré-natal foram 1.134 pré-natais realizados no período. Curativos e ostomizados, né, que a gente tem o número de curativos realizados, ostomizados o número de atendimentos e visitas domiciliares, o número de visitas domiciliares realizadas no período. Esse curativo aí também, gente, ele entra consórcio também, tá? São os curativos, os curativos maiores, né? Especializados. Fisioterapia respiratória, e nós temos o total de procedimentos realizados nesse período, na fisioterapia respiratória, foram 1.634. Total de pacientes atendidos na clínica, 418 pacientes atendidos nesse período. Total de pacientes domiciliares, 42. Setor de fisioterapia motora, né? Fisioterapia lá, o centro de hidroterapia. Total de agendamentos, 489. Total de sessões de fisioterapia, 4.628. Total de visitas domiciliares, 40. Centro de inclusão. Esse centro de inclusão, ele está em anexo ao PSF Joaquim Tomé, né? Ali é uma equipe multiprofissional que atende, né? A fisioterapia, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, fonoaudiólogo, neuroinfantil, né? Que são 2 neuroinfantil que atende, pediatra e assistente social. Eles trabalham todos juntos o dia que o neurologista vem e depois dá continuidade ao trabalho sem o neurologista. O neurologista está vindo 2 vezes no mês, né, onde os 2 atendem. E é um trabalho complementar à rede psicossocial do município, né, para atendimento aí de crianças com TDAH, TOD, né, neurodivergentes. A gente trabalha muito também, a Marisa está aqui, a gente trabalha muito em parceria com a PAI, né? A Marisa é diretora da PAI e ela pode atender lá só autista. Então, ela atende os autistas e a gente assume o TDAH, a TOD e as outras, né, os outros neurodivergências. Então, a gente tem o total de atendimento, né, nesse período de 4 meses por cada profissional. Frisando bem, gente, hoje nós temos a rede de atenção psicossocial, né, CAPS 2, CAPS AD. O centro de inclusão, ele vem para complementar essa rede. Atendimento do LIC Saúde, né, do Alô Saúde, total aí de quilômetros rodados no período 31.928 e total de pacientes transportados 23.935. Aqui transporte, né, aqui o total transporte de TFD, tratamento fora de domicílio. Total de viagens, aqui a gente pegou o total de viagens em janeiro, 319, em fevereiro, 345, março, 383, abril, 370. E embaixo, a média de quilômetros rodados, em janeiro, 84.652 quilômetros, em fevereiro, 85.484, em março, 102.246, em abril, 96.262 quilômetros rodados. E, gente, o que a gente tinha, assim, de um resumo, né, um resumão dos pontos mais importantes, se vocês quiserem fazer algum questionamento, tá? A gente está aberto. Deixa a palavra aberta aos vereadores e demais que estejam presentes. Pode fazer uso da palavra. Senhor presidente, uma parte, queria aqui estar parabenizando Rosângela, Dael, toda a equipe da saúde, né? Rosângela, eu queria que você nos falasse um pouco sobre
a extinção do SUS Fácil e do CORE. Eu queria que você me explicasse, por favor. Eu até já estou à parte, mas eu queria que os colegas ficassem sabendo como que está funcionando, porque ontem eu até recebi uma ligação, né, e você até estava empenhada nessa transferência e hoje já está em passos, né, mas como que está funcionando? Bom, pessoal, hoje, né, Minas Gerais inteiro não usa mais o SUS Fácil. Ele chama Core Saúde MG. Assim, está tendo muito problema, assim, divergência, né, de opiniões. Eu acho que tudo no começo é muito difícil, né? Adaptação de médico com o programa. Eu acho que, eu já falei isso no regional, e a gente está lutando por isso. Amanhã eu pertenço à diretoria do COSEMES. Amanhã eu estou indo para Belo Horizonte, em reunião de CIB de COSEMES, e eu estou levando também um apelo, né, da nossa regional em relação a isso. Assim, eu acho que para melhorar, tudo é para melhorar. Eu acho que vai melhorar. Eu acho que é um programa não, uma plataforma legal. Só que eu acho que foi muito mal capacitado. Entendeu? Por exemplo, nós fizemos várias capacitações, mas tudo online. Então, eu até hoje eu não adapto muito bem com isso. Né? Não sei se é porque eu estou mais velha, então eu acho que assim, você não tem jeito de conversar. Você vai tirar suas dúvidas, mas as dúvidas que você tira, nem todo mundo tem condição de estar solicitando as dúvidas ali, né? Então fica muito a desejar. Mas, assim, à medida que o pessoal está trabalhando, está fluindo. O que eu acho que é mais problemático é em relação, por exemplo, aos municípios maiores, igual Passo, São Sebastião do Paraíso, porque eles têm UPA. Então, o pessoal da UPA, que antes era mais tranquilo para transferir, né, para internar, no caso, agora não. Então, a regulação agora, que era em Alfenas, o regulador trabalhava em Alfenas, e ele regulava todo o nosso sul de Minas, que dividiu, né, os 154 municípios, hoje é Sudoeste, Centro-Sul, que é o Sudoeste, Alfenas e Passos, Sul, Pouso Alegre, Poços de Caldas, então está dividido ali. Enfim, os 154 municípios que nós tínhamos uma regulação que era em Alfenas, hoje não tem mais. Então, Minas Gerais em peso está em Belo Horizonte. Então, tem reguladores, muito reguladores em Belo Horizonte. E o que ficou bacana? Por exemplo, você tem que cadastrar ali o que você tem de leito. Então, eu tenho, por exemplo, quantos leitos que eu tenho SUS de pediatria? Vou dar um exemplo. Nós temos 7 leitos na Santa Casa de Pediatria. Quantos que são SUS? 3. Então, eu tenho que cadastrar os 3. Porque se eu cadastrar os 7, ele vê aquilo ali como tudo é SUS. Vai vir para Piauí. E, na verdade, eu não posso pegar os 7 leitos para o SUS. Quantos cadastrados que eu sou obrigada a ter pelo SUS? 3. Então, por exemplo, nós tivemos um problema, vou dar um exemplo aqui, ó. Nós tivemos uma gestante que foi regulada de alto risco para Capitólio, não para Guapé. Por quê? Guapé não tinha cadastrado certo. Então, ele viu lá, né, o regulador em Belo Horizonte, que tinha uma vaga de leito. Ele não quer saber se é alto risco, que você não é, nada disso, não. A vaga está ali, pertence à região, né? Então, esses problemas, assim, que estão, que a gente está mais tendo, né, em relação ao programa, por enquanto, a plataforma por enquanto, que eu acho que, assim, com o tempo, tudo vai, então, assim, adequando, né? Quando aconteceu o SUS Fácil, que eu já existia na saúde, foi a mesma coisa, né? Então, assim, o que eu gostei, que hoje nós não temos mais interferência, ninguém tem mais interferência nisso. Você entendeu? Por exemplo, antes, uma pessoa internava lá e falava assim, Rosângela, ajeita para mim. Aí, não é que eu tenho condição, poder nenhum para ajeitar. Não, mas a gente conhece todo mundo, né? Então, a gente ligava em Passos, como é que está aí? Né? O laudo era bem feito, o médico de Piauí ligava para Passos, agora não, você conversa só a nível de sistema. Então, você tem que ter um laudo perfeito.
Se você tiver um laudo perfeito e evoluir 3, 4 vezes por dia, vai. Nós já tivemos um dia, gente, 9 transferências. As 9, Ivana está aqui, sabe muito bem, melhor que eu. 9 transferências graves, né, Ivana? De cateterismo, entendeu? De angioplastia. Então, assim, eu acho que é o jeito que cada um está trabalhando ainda adequou, certo? É para onde nunca ia, ficava 15 dias, está ficando, por exemplo, eu tive uma paciente agora esse final de semana que ela ficou 3 dias. Para o paciente ficar 3 dias, ele acha um horror, mas não é um horror. Horror era 15 dias, um tempo atrás ficava 15 dias, um mês, entendeu? Não fica mais. E a gente tem que entender também, gente, a complexidade, né? Por exemplo, a alta complexidade que ela vai embora. A média é obrigada a ficar aqui. Que às vezes o médico coloca isso no core, ele não vai, porque nós estamos habilitados para aquele procedimento. Então, se nós estamos habilitados para aquele procedimento, nós somos obrigados a dar conta dele, né? Então, não adianta eu colocar ali, né? E querer ir, que não vai, isso aí não vai mesmo, né? E assim, então, Fabinho, eu acho que é uma coisa boa, vai melhorar, né? Não tem interferência de ninguém mais, né? Antes, fulano ligava, né? Agora não tem, né? O regulador que está lá, são vários reguladores para Minas Gerais inteiro. E a gente não tem acesso. E outra coisa, vai para Passos? Não sei, vai para onde tiver vaga. Ou vai para Alfenas, como já foi, né, Ivana? Para Poços de Caldas, para Pouso Alegre. Outra coisa assim que a gente tem que trabalhar em cima disso aqui. Se a nossa referência de gestante de alto risco é em Passos, então essa gestante ela tem que ir para Passos. E isso ele não está entendendo, o regulador. Ele tem que entender. Porque essa gestante ela tem que ir para Passos. Né? A nossa referência lá, não, eu vou mandar ela para Alfenas. Não, a Alfenas nem conhece essa paciente. Então isso aí está errado. Sabe? São os ajustes que tem que ir acontecendo, né? Que a gente vai expor isso aí lá, que eu tenho certeza que vai ser amanhã um caos, né? Todo mundo vai reclamar, porque vários prefeitos já foram lá, né? O prefeito de Paraíso estava indignado. Rosângela, igual, por exemplo, e eles enxergam até as vagas zeros, né? E aí, quarta-feira tinha 2 transferências que tinha o core aceito. Chegou o André lá e era vaga 0 e Paraíso ficou desorientado e falou para o André, não traz a outra porque realmente veio vaga 0 e está com o core aceito, mas eles estavam desorientados. Mas aí o que está acontecendo que eles não estão gostando? Porque, por exemplo, o paciente é grave demais, então o SAMU já leva como vaga 0. E às vezes, Paraíso não tem mais vaga, eles não querem nem saber, estão mandando, só que não tem como. Então, isso aí é falta de ajustar, eu acho que é mais o laudo, sabe? Né? A evolução do laudo. Por exemplo, igual eu falei ontem, né, uma gestante que estou aí, né? Ela internou sábado de manhã e ela tinha que estar domingo, 7 horas da manhã, tinha que estar fazendo parto, já estava marcado. Que antes, no SUS Fácil, era a facilidade nossa com gestante, era tranquilo, né, Ivana? Agora, não. Então, eles não estão entendendo isso aí, que eles têm que entender, que a nossa referência de gestante é Passos de alto risco. Então, ela tem que ir para lá, né? E aí, custou aí, sabe? Eu liguei, e aí, né, as pessoas que estão lá, falam assim, Rosângela, qualquer coisa, se der amanhã, umas 6 horas da manhã, não for, põe vaga 0. Fala que está indo. Então, chegou lá, vaga 0, eles têm que se virar, mas às vezes não tem leito, entendeu? Então, assim, é os ajustes que precisa de ter. Então, assim, eu acho que devagar, eu acho que as coisas vão funcionar. Hoje, quem está sofrendo mais, eu acho que é os municípios maiores que estão reclamando mais, né? Porque fica, né, tumultuado. Mas é isso, né? Então, quando a pessoa pediu vocês, né? Me ajuda. Fala, hoje, infelizmente, não tem como mais, né? Mas, assim, a coisa sai. Só que do tempo deles, né, lá, né? Da regulação, né? Até agora não tive, não. Que eu dou atenção, eu acho que a pessoa, quando está, né, ela fica aflita, porque ela acha que
E outra coisa, né, gente? A gente tem que entender que, por exemplo, uma pessoa que está infartada, ela já usou o medicamento ali, né, Ivan? Nós temos UTI. Então, assim, não tá desassistido, né? Nós temos que entender isso. A população tem que entender, né? Que está ali, não há porque vai morrer. Não, de jeito nenhum. Nós estamos dentro de um hospital que tem competência para aquilo ali, né? E, por exemplo, uma neurologia, um traumatismo craniano, com sangramento. Então, isso aí vai, né? Tem procedimento, tem alguma coisa que tem que ir, lógico. Mas nós temos médicos ali, nós temos UTI, né? Que pode estar ali até, né, sair a vaga, né, Ivan? Mas é isso. Vocês têm alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, né? Não sei se às vezes... Rosângela. Boa noite, a Rosângela, Dael. O SUS Fácil, que era antes, também era um programa do governo do Estado? Estado. É tudo Estado. Então, quem trocou de Cada Estado ele tem uma regulação e chama um nome, né? São Paulo tem outro nome, Minas Gerais que era o SUS Fácil. Que não era SUS Fácil, né? Era SUS Difícil, né? Verdade. Rosângela, gostaria de agradecer mais uma vez a presença, né? Sua, do Dael, toda a equipe da saúde, que a gente sabe que trabalha incansavelmente lá, né? Os presentes aqui também, a população. Acho que essa audiência é muito importante. A gente fica um pouco triste que a população cobra muito, mas na hora de estar participando são poucos. Então, acho que a população tem que estar sabendo desses números. Até estava comentando com o presidente aqui, a questão, a hora que o Dael mostrou o gráfico, a questão é que o quanto o município está investindo em saúde, né? Então, você colocou o gráfico lá, você quase não viu do Estado. E eu acho que 99% é o município, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ver o trabalho. A gente sabe que as dificuldades existem, vão existir, mas o importante é isso. A equipe está unida, está presente, os funcionários aqui, a população, né? Representando a comunidade, e agradecer vocês, e o que precisar a gente está à disposição. Agradeço a participação de todos, inclusive dos que nos acompanharam pela internet. Nesse momento, retorno à condução dos trabalhos, senhor presidente da Câmara, José Welder da Silva. Queria também agradecer aí, Rosângela, você, o Adael, a sua equipe também que está aqui presente, o pessoal de Santa Casa, e que continue mesmo esse trabalho de vocês, né? Que é muito gratificante. A gente vê, né, a Rosângela aí, né, o carinho que ela tem com as pessoas, isso é muito bonito. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convido para a 20ª sessão ordinária a ser realizada às 19h30. Boa noite.